Êxodo capítulo 13 hoje, né? Êxodo capítulo 13, a partir do versículo 1, né? Nós terminamos o 12 semana passada. Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13, a partir do versículo 1. Podemos? Êxodo 13, 1 diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: Comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. Neste dia do mês de Abibe, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde há leite e mel com fartura, vocês deverão celebrar esta cerimônia neste mesmo mês. Durante 7 dias, comam pão sem fermento, e no 7º dia, façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante 7 dias, e não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Nesse dia, cada um dirá ao seu filho: Assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isto lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra essa determinação na época certa, de ano em ano. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas, se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando seus filhos perguntarem: que significa isto? Digam-lhes: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão, quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair. O Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os de homens como os de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Isto será como sinal em sua mão e símbolo em sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Vamos até aqui? E aí depois a gente termina o restante dos versículos do 13. Então, capítulo 13, versículo 1, o Senhor começa, a partir do momento que ele dá as leis a respeito de quem então poderia participar da Páscoa, de quem poderia estar no meio dessa celebração, dessa primeira festa que ele então coloca para o povo de Israel. O Senhor começa dizendo sobre a consagração dos primogênitos. Então, além da festa da Páscoa, existe uma consagração agora que deveria ser feito em todo o tempo em Israel, sempre da primeira cria, né? Seja de pessoas e seres humanos ou de animais. E ele vai falar então por que ele vai fazer isso. Por que ele vai pedir a consagração desses primogênitos? Por que ele vai separar essas pessoas para ele? Então, versículo 1 do 13, só para a gente voltar e aí começar a falar um pouquinho sobre isso. E disse o Senhor a Moisés. Então, a fala aqui desse primeiro versículo, do 1 e do 2, é do Senhor. Foi o Senhor quem está falando, é o Senhor quem está falando com Moisés. Consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Essa palavra consagre, ela vai aparecer algumas vezes
né, ao longo da nossa leitura aqui em Êxodo e até em outros livros, a gente vai sempre ver essa palavra consagração, ou consagrar, ou me consagre, né? E essa palavra ela tem a ver com santificação, com dedicação, com ser consagrado, ser separado, né? Ser santo. Então, Deus está dizendo que Ele quer algumas pessoas que sejam totalmente separadas para Ele. Então, Ele vai nesse momento para Moisés dizer, olha, a partir de hoje, existe algumas pessoas e um grupo de animais também, que são sempre as primeiras crias, que elas são exclusivas para mim. Elas deverão ser separadas para mim, porque Deus tem um propósito de mostrar que tudo que é primário, tudo que é o melhor, tudo que é o primeiro, nós precisamos consagrar para Ele, separar para Ele. E isso tem um princípio sendo ensinado para Moisés e para Israel. Gente, o barulho do meu fundo tá atrapalhando a aula? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Faz joia aí? É porque tem um barulho bem grande na rua de cachorro latindo. Então, se atrapalhar aqui, alguém abre o áudio e avisa que eu fecho a porta, tá? Então, o Senhor vai fazer Israel iniciar um processo de separação dos primogênitos, tanto de pessoas quanto de animais, para demonstrar um princípio de honra. Todo mundo já ouviu aquele texto de Provérbios capítulo 3, né? Honre ao Senhor com todas as primeiras crias do teu rebanho, com todos os teus bens, né? Então, a primeira palavra que aparece lá em Provérbios 3 é honra, né? E essa palavra honra quer dizer coloque em destaque, faça de Deus a primeira pessoa realmente na sua vida, faça dele alguém que é totalmente privilegiado com tudo aquilo que você é, com tudo aquilo que você tem. Então, quando o Senhor imprime aqui nesse momento, ou expressa, né, o desejo de que Israel, o seu povo Israel, tivesse uma prática de um princípio que estaria sendo estabelecido eternamente, que é o princípio das primícias, das primeiras crias, do primogênito de cada ventre, né, do primeiro macho da casa, né, do primeiro filho homem da casa. É um princípio, um fundamento que está sendo estabelecido para o povo de Israel. Então eles deveriam, a partir de agora, separar todos os primogênitos para o Senhor. Então, o que fosse de pessoas, eles deveriam resgatar. O que é resgatar? Eles deveriam pagar o resgate para que aquela pessoa não morresse, para que aquela pessoa não fosse sacrificada, né, como holocausto a Deus. Por isso o resgate. Mas nós vamos chegar lá no versículo e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o texto, Deus está dizendo que Ele quer que nesse momento Israel comece a então separar as primícias para Ele, tanto de homens, né, de seres humanos, quanto de animais. Então, o princípio da primícia, ele começa a ser instituído para Israel nesse momento. O princípio da primícia, ele não aparece a primeira vez aqui, porque esse princípio aparece a primeira vez com Caim e Abel. Num outro momento a gente fala sobre isso, ou eu não lembro se na aula de Gênesis eu falei um pouco sobre primícias, mas se não falei num outro momento, quando a gente for falar sobre a primícia em si, sobre essa oferta de primícias, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas aqui é instituído então o princípio sobre as primeiras crias, o primeiro homem, né, da casa, o primeiro fruto do ventre, então deveria ser separado para o Senhor. E por que Deus faz isso, gente? Por que o Senhor institui essa lei ou esse princípio? Porque na verdade é um por um. Lembra que eu falei para vocês da morte dos primogênitos lá no Egito? Por que será que Deus decidiu usar a última praga para justamente afrontar o Deus da vida do Egito, né? Que se dizia o Deus da vida.
fazendo a morte aparecer, e esse Deus da vida não conseguiria então ressuscitar os egípcios, né? Por quê? Porque o único que é o doador da vida e também pode tirá-la é o Senhor. Então, como Satanás já lá no Éden conseguiu matar espiritualmente e também fisicamente, porque Adão passa a ter então a possibilidade da morte, porque se ele não tivesse pecado, a morte não teria nos alcançado. Então, a partir do pecado do primeiro homem criado nessa terra, um princípio de morte é estabelecido. E Deus então está dizendo que ele é o doador da vida e ele é o tomador da vida, ele é o que traz a morte e não o diabo. Então ele diz assim: como o diabo conseguiu matar o primeiro homem com a sua astúcia, com a sua maneira de agir, né, de forma a levar a gente a pecar, eu também estou agora consagrando todo o primeiro para mim. Então, já que o primeiro foi morto, agora eu quero que todos os primeiros também sejam meus. Vocês vão ter esse princípio mostrando para vocês mesmos de que o primeiro então não é mais de vocês, e sim meu. Esse princípio é tão poderoso, gente, e ao mesmo tempo tão profundo, que às vezes a gente tem dificuldade realmente de compreender por que Deus faz dessa forma. Mas se vocês pensarem nessa questão de que Jesus, olha, presta atenção nessa frase para vocês entenderem. Quando a palavra diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, desde a eternidade, Jesus já estava morto no plano do Senhor, no plano de Deus, por causa do nosso pecado. Então, quem foi o primeiro homem a ser morto na mente de Deus ou nos planos de Deus? O próprio Filho Jesus. Então, não foi Adão o primeiro que morreu, mas sim o próprio Jesus, que precisou ser morto em favor de toda a humanidade. Então, Deus já havia matado o Filho antes da concepção do primeiro homem. Então, antes que Adão viesse, antes que Eva viesse, Jesus já havia morrido na eternidade. Como assim, Elisângela? Isso é heresia, loucura. O que eu estou dizendo para vocês é que a Bíblia diz que nos planos de Deus, Jesus já estava crucificado. Então, quem matou primeiro, quem ofereceu primeiro o primogênito dele, foi o próprio Deus. Então, por isso que Deus diz assim: já que eu tive que entregar o meu primogênito por vocês, agora vocês também vão entregar o primogênito de vocês para mim. Entenderam o que eu quis dizer? Essa mente de Deus, já que Deus teve que... Pode falar, Bárbara. Já que Deus teve que entregar o filho, então agora nós também temos que entregar o nosso primogênito por causa desse princípio de entrega. Pode falar, Bárbara. Então, Elis, você acha que hoje em dia ainda os primogênitos têm algo no mundo espiritual? Não, não mais. Porque, na verdade, todo o Velho Testamento, Babi, tem a ver com uma sombra, né? Com algo que Deus estava tentando nos mostrar que aconteceria fisicamente ou de forma literal, né? Então, o Velho Testamento, em especial toda a história de Israel, conta uma história de forma alegórica, de forma tipológica, de forma metafórica, para nos provar, para nos mostrar o que Deus faria através de Cristo. Então, o primogênito que estava sendo entregue desde o princípio já era Cristo. Então, Deus está separando esse princípio nesse momento, mostrando para Israel e para todas as nações de que assim como ele entregaria o seu primogênito para morrer em favor de todos nós pecadores, nós também então deveríamos entregar a Deus os nossos primogênitos. Então seria quase que uma moeda de troca. Mas como eu falei para vocês, não tem a ver com algo literal, mas algo muito mais espiritual que estava sendo feito. Tanto é que o primogênito dos homens, né, de filhos humanos, ele não deveria ser morto para Deus, ok?
Todo primogênito não deveria ser morto, ele deveria ser resgatado. Como é que se resgata alguém? Com um preço a ser pago por aquela pessoa para ela não morrer, não é isso? E havia então uma oferta específica, ou em moedas, ou em animais, ou em plantação, que deveria ser pago em favor daquele primogênito que estaria sendo resgatado. Vou exemplificar para mostrar para vocês o que eu estou falando. Por exemplo, eu sou uma israelita ali, casei, tive o meu primeiro filho, e o meu primeiro filho nasce. Então, quando eu vou apresentá-lo ao sacerdote como primícia ao Senhor, ao invés de eu entregar ele para ou ficar no templo e trabalhar para Deus, ou literalmente ter que sacrificar como sacrifício ao Senhor, como era feito com os animais, o sacerdote me dizia, olha, pelo teu primogênito, o preço a ser pago pela vida de um ser humano são, por exemplo, 5 ovelhas, 5 pombinhas. Então eu ia lá e entregava esses animais que morreriam no lugar do meu primogênito. Entenderam? Então nenhum ser humano deveria ser morto, porque ele poderia ser resgatado, tá? A mesma coisa os jumentos, tá? Os animais jumentinhos. Elisângela, tem uma explicação para o jumento? Não tenho. Eu busco essa resposta até hoje. Se alguém em algum momento ouvir alguma explicação lógica e teológica para Deus falar que os jumentos não podiam ser entregues no altar de sacrifício, vocês me mandem aí que a gente vai pôr em aula, a gente vai explicar aí para os alunos, porque eu até hoje não tenho, tá? O único animal que Deus não aceita como sacrifício ali em Israel é o jumento, tá? O filho da jumenta, tal, mesmo sendo primogênito, ele não poderia ser sacrificado. Como oferta ao Senhor, não. Ele deveria ou ser resgatado, dado outros animais em favor do jumentinho, ou ele ser sacrificado literalmente, morto, só morto. Matava ele e jogava fora e pronto, né? Quebrar o pescoço, a Bíblia fala. Então, o único animal que não servia como oferta agradável ao Senhor era o filho de jumenta, tá? Ou da jumentinha lá, não sei se era assim que fala, mas é esse animalzinho aí que não podia ser sacrifício ao Senhor, tá? Então Deus está requerendo e colocando como um princípio e praticamente uma lei que todo primogênito deveria ser entregue para ele a partir de agora. Vamos lembrar o que está acontecendo? O Israel está saindo nesse momento do Egito, sendo liberto do Egito, ok? Então, a partir do momento da libertação, esse primogênito deveria ser entregue ao Senhor. Deus estava requerendo a partir desse momento, a partir da libertação, a partir do momento que ele tira Israel do Egito, ok? E eles iriam fazer muito mais isso com mais certeza a partir do momento que eles tomassem posse da terra prometida, né? Então, no deserto, não seria o lugar mais apropriado para fazer isso, porque Deus acreditava que eles iam atravessar o deserto em pouco tempo. Não foi o que aconteceu, e aí tudo que Deus determinou aqui passa a se cumprir, inclusive durante o deserto, durante o tempo que eles permaneceram no deserto, ok? Então, aqui institui-se um princípio sobre a primícia. Então, se você quiser anotar aí, o início do princípio da primícia começa em Êxodo 13, a partir da saída do povo do Egito, a partir da Páscoa, né? Depois da Páscoa. Vamos continuar aí, versículo 3. Então disse Moisés ao povo: comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. 4. Neste dia do mês de Abibe, vocês estão saindo, quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde há leite e mel com fartura. Vocês deverão celebrar esta cerimônia neste mesmo mês. Durante 7 dias comam pão sem fermento e no 7º dia façam uma festa dedicada ao Senhor. Ele está falando tudo sobre a Páscoa, né? Sobre a festa da Páscoa. Comam pão sem fermento durante os 7 dias, não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu
território. Então, nem na terra, né, nem aonde eles estivessem, dentro do acampamento deles, não poderia haver fermento, ok? Pecado, lembra? Fermento representa pecado. Eles deveriam estar totalmente consagrados ao Senhor. Versículo 8. Neste dia, cada um dirá ao seu filho: assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isto lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Aqui a gente tem muita coisa nesse versículo 8 e 9. E aqui a gente começa a destrinchar um pouco mais o que Deus então está fazendo a partir desse momento com o seu povo, com Israel. Então ele institui as primícias e aqui logo em seguida Moisés está falando com o povo que o Senhor está pedindo para a partir do momento que eles saírem então do Egito e entrarem na terra prometida, e quando eles forem celebrar novamente a Páscoa no ano seguinte, no mês de Abib, né, ou no mês de Nissan, tanto faz, os dois nomes são usados, que eles deveriam fazer tudo como o Senhor disse que deveria ser feito, e quando os filhos estivessem diante deles, enquanto eles estão preparando a Páscoa, os filhos iriam estar ali junto deles e muitas crianças não iriam lembrar ou não iriam saber o que significava aquela festa. E aqui, gente, começa outro princípio muito importante que Israel carrega até os dias de hoje, que é o princípio do ensino de pai para filho. Então, toda a lei de Moisés, praticamente, ela era passada de pai para filho, de avô para filho, para neto, através da fala. Era tudo oral. Hoje nós temos a Bíblia escrita como nós estamos vendo na nossa frente aqui agora. Mas durante muitos e muitos séculos, Israel não tinha a Bíblia escrita para ler para os seus filhos. A gente tem uma mentalidade, quando a gente olha para a Bíblia, lendo os textos de Moisés, lendo Gênesis, lendo Êxodo, Levítico e tudo mais, a gente tem uma mentalidade de que eles estão lendo um livro, de que eles têm um livro na mão e que eles estão lendo esse livro cada vez que eles vão fazer uma oferta, cada vez que eles vão fazer um sacrifício, cada vez que eles vão ensinar para um filho em casa, eles acham que o pai vai lá, pega lá uma Bíblia, né, como nós temos hoje, tira lá da estante e fala: filho, senta aqui que eu vou te ensinar agora a lei do Senhor. Não, não. Isso era gravado aqui na mente. Então, por isso que eles deviam repetir tantas vezes. Vocês perceberam já que até aqui, só no livro de Êxodo, quantas vezes a gente percebe que um versículo se repete? Quantas vezes a gente percebe que o mesmo texto se repete e não dá a impressão de que o texto é repetitivo, que Moisés está ficando doido e está repetindo para nós a mesma coisa que ele já falou no capítulo 12? Por quê? Porque o ensino para Israel era feito oralmente e não através de um livro. Então, quanto mais eles falassem, quanto mais eles repetissem a mesma informação, mais nós iríamos aprender. Eu estou falando do povo de Israel. Eles precisavam disso para ir assimilando o que Deus estava ensinando ao seu povo através de Moisés. Eu acredito que Moisés praticamente falava as mesmas coisas quase todos os dias, tanto com a sua casa, com os seus filhos, com os seus parentes, com a sua tribo, como com todas as tribos de Israel. Sempre que eles se sentavam à mesa, ou sempre que eles se reuniam onde eles estavam ali no acampamento, havia uma palavra sendo repetida, um ensino sendo declarado novamente. Moisés começa a fazer a escritura, a escrever em tábuas de argila durante esse processo. Mas enquanto Deus está falando com ele e ele falando com o povo, isso tudo era de forma oral. Não existia as argilas já prontas para eles lerem, não existia livros, não existia papiros, não existia isso nesse momento da história.
Israel está aprendendo a receber as instruções do Senhor através de Moisés oralmente. E assim eles vão começar a partir de agora repassar essas informações de pai para filho, de avô para filho, para neto, de bisavô para avô, para filho, para bisneto, e assim sucessivamente. Cada vez que eles se sentavam à mesa ou eles se sentavam em roda para conversar, eles aproveitavam para falar das histórias e da lei do Senhor, para repassar os ensinos e tudo que o povo já havia passado. Eles contavam como tinha sido no Egito, eles contavam como tinha sido quando José tinha sido levado como escravo para o Egito. Pensem nessas histórias que a gente lê na Bíblia hoje como sendo contadas um a um, né? Ou num grupo, para que isso fosse repassado, para que não se perdesse. Detalhe, gente, é ou não é um milagre nós termos a Bíblia nas nossas mãos hoje, com todas essas histórias? Me impressiona o milagre que é isso, porque por mais de 2000 anos, por exemplo, né, entre o chamado de Moisés e os primeiros papiros, os primeiros textos serem escritos, aproximadamente 2000 anos demoraram. Então, durante esses 2000 anos de história, Deus faz com que o seu povo fale os acontecimentos, retrate, conte as histórias de um a um, para que isso permaneça vivo na memória de Israel e para chegar até nós. Então, se isso já não é um milagre de Deus para a humanidade, tem muita gente que não acredita na Bíblia, e talvez seja porque isso parece loucura aos olhos daqueles que não creem, porque é verdade, né? Você imagina como é que você faz, né, para ter um livro tão poderoso como esse, sendo contado de geração em geração para chegar até nós, com quase 6.000 anos de história já, né? Então, já é um milagre isso. Então, por isso que Moisés está falando nesse momento ao povo, nesse dia. Qual dia? Quando vocês forem celebrar a Páscoa no próximo ano, cada um dirá ao seu filho. Então, vocês vão estar em casa celebrando a Páscoa no próximo ano, e nesse dia, no dia da Páscoa, no dia que vocês começarem a celebração da Páscoa, vocês dirão ao seu filho. O que vocês vão dizer para o filho? Assim eu faço, o que eu estou preparando aqui agora, filho, eu faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Então a história está sendo repassada. Filho, você sabe por que nós estamos separando um cordeiro de um ano no 14º dia do mês de Nissan? Não, pai, por que o senhor está separando esse cordeiro? Porque assim aconteceu conosco quando nós ainda estávamos no Egito, quando nós ainda éramos escravos, quando nós ainda estávamos presos na mão do faraó. E Deus então nos fez pegar um animal, separá-lo durante 3 dias, no 10º dia até o 14º, e aí a gente começa a contar toda a história. Entendem o que eu estou falando? Então o pai recontaria essa história ano após ano, todas as vezes que eles fossem celebrar a Páscoa. Com certeza novas crianças ou crianças tinham já esquecido aquela história, e eles então voltavam a contar toda a história novamente, para que eles nunca se esquecessem do quê? De como o Senhor fez eles saírem do Egito. Assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. 9. Isto o quê? Essa história, né? Essa prática de contar as histórias, né? A nossa Babi aqui, que é professora na área de pedagogia, sabe o quão importante pra gente gente, a própria língua portuguesa na hora da leitura. O quanto é importante para nós como cristãos olhar para a Bíblia com um olhar um pouco mais
atento aos detalhes do português, da tradução para nós. Porque se nós estivéssemos lendo em hebraico e nós soubéssemos a língua hebraica, nós teríamos que prestar atenção no original e entender o que Moisés está transferindo aqui. Como isso foi traduzido para o português, nós precisamos olhar para a tradução e então extrair do texto o máximo possível de informações precisas, né, corretas a respeito do que Moisés está escrevendo para nós hoje. Então, quando a gente lê, versículo 9, isto o que? Essa história, esse memorial, isso que vocês estão fazendo ano após ano, isto lhe será como... Perdão? O meu, ele começa 9 dizendo, essa festa anual será um sinal. Então, né, tem a ver, é sobre a história, a festa, mas é a festa que é o sinal no meio de todo mundo. Para você ainda ficou mais fácil ainda entender o que ele tá falando, porque a língua portuguesa, isto, aí eu tenho que fazer a pergunta, isto o quê? Isto, a festa da Páscoa, que daqui um ano vocês vão estar celebrando, por isso que a Bíblia, né, na linguagem que a Dani tá lendo lá, tá já escrito, esta festa da Páscoa, né, então ficou mais fácil ainda de entender. É disso que ele tá falando, a festa da Páscoa, esta festa lhe será como sinal em sua mão e um memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Então vamos entender agora o que Moisés está falando aqui para nós, e essa é a parte talvez mais importante da aula de hoje, dentro do texto de Êxodo 13. Se nós entendermos aqui, muita coisa do que começar a vir daqui para frente vai ficar ainda mais claro para nós. Vocês viram aquela fotinho que eu mandei para vocês lá no grupo? Depois vocês podem olhar com calma, mas tem a ver com isso. Por quê? No versículo 9, ele está dizendo que essa festa, essa maneira de contar aos filhos, né, sobre o que Deus fez, sobre como eles saíram do Egito, deveria ser um sinal em sua mão e um memorial em sua testa. E essa mesma maneira literária de escrever, nós vamos encontrar em outras passagens. E o principal delas, já vamos ler, que eu quero mostrar para vocês. Apocalipse 13, 16. Abram lá comigo. Apocalipse 13, 16. Vocês estão vendo que eu estou indo para o extremo, né? Nós saímos então lá de Êxodo e a gente vai lá para Apocalipse. Apocalipse 13, versículo 16. Apocalipse 13, versículo 16. Olha o que diz aqui para nós então, 13, 16. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Do que Apocalipse está falando, gente? Apocalipse está falando do grande sinal da besta, né? Das coisas que tanta gente inventa, né, nos nossos dias, e não é de hoje que essas invenções acontecem, né? O famoso 666, o que é, e aí cada um inventa uma coisa diferente, ok? Vamos tentar entender se Moisés estava aqui ainda no Êxodo falando a respeito das coisas que a gente está vendo hoje. E Deus está falando da mesma situação literalmente. Deus está instituindo um outro princípio, assim eu posso dizer, ou nos dando um entendimento, tanto para Israel quanto para nós hoje, quando a gente lê essa passagem, a respeito de um sinal na mão e uma marca na testa, um memorial na testa. E do que então Deus está falando, gente? Ele não está falando a respeito de os pais contarem para os filhos a respeito da Páscoa, da saída do Egito,
da libertação, de como Deus foi poderoso com eles na hora de sair do Egito. Não é disso que nós estávamos lendo agora e que Moisés está falando nesse capítulo? Então Deus diz que contar essa história, recontar essas memórias, tem a ver com se tornar um sinal na mão e um memorial na testa. Então eu já vou falar para poder explicar para vocês o que significa. O sinal na mão fala de atitudes. Anotem isso. O sinal na mão aqui significa as atitudes de Israel a partir de saber essa história. Sabendo a história de como Deus nos libertou do Egito, eu teria atitudes a partir desse conhecimento, a partir dessa história sendo contada para mim ano após ano. E quando fala de memorial em sua testa, tá falando de, na minha memória, na minha testa, eu ter uma memória muito fresca sempre, uma memória que me faça também ter pensamentos a respeito de Deus ou daquilo que Deus está fazendo. E aí, por isso que eu fui pegar aquelas imagens que eu mandei para vocês lá no grupo. Por quê? Quando fala de sinal na mão, tá se falando de atitudes. Aqui fica mais fácil, mais simples de entender, porque tá falando da nossa mão. A mão, gente, é o nosso órgão vital para atitudes, para o que a gente faz. Tudo que a gente faz é com as nossas mãos. Então, quando a gente vai cozinhar é com as mãos. Quando a gente vai bater em um filho é com a mão. Quando a gente vai pegar algo nos braços também é com a mão. Quando a gente vai orar impondo as mãos sobre alguém é com as mãos. Ninguém impõe os pés sobre uma pessoa, né? Ninguém impõe o braço sobre uma pessoa, não, é sempre as mãos. Então, a mão, ela é bênção e ela é maldição também. A bênção, ela acaricia e a bênção mata alguém. A mão, ela pega algo e a mão solta algo, né? Então, a mão sempre faz. A mão é um membro do nosso corpo que tem sempre alguma atitude, ok? Então, a mão fala de atitude. Então, tudo que nós vamos fazer a partir da história que Deus vai nos lembrar todos os anos, quando o pai contava para o filho o que Deus fez, a partir dessa história, o filho então tinha atitudes concernentes àquilo que Deus estava fazendo. Então, as nossas atitudes diz respeito àquilo que nós sabemos sobre Deus, aquilo que nós reconhecemos em Deus. Então, todas as vezes que Deus vai trazendo o seu conhecimento para dentro de nós, as nossas mãos vão tendo atitudes de acordo com o conhecimento de Deus. Consegue entender o que eu estou dizendo? Sim ou não? Se você sabe que matar alguém desagrada a Deus, você concorda que jamais você vai usar as suas mãos para matar alguém, porque você sabe que essa atitude Deus abomina? Então, todas as nossas atitudes com as mãos, com aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, quando fala a mão, tá falando de atitudes. Então, pensa atitude no geral. Tudo que a gente faz tem a ver com aquilo que a gente sabe sobre Deus, com aquilo que a gente compreende sobre Deus, com aquilo que nós temos de entendimento sobre Deus. Por isso que Moisés está falando que contar a história para o povo de Israel, ano após ano, faria com que a atitude deles tivesse uma forma diferente de agir. Ok, então entendemos a mão, né? Isso será sinal em sua mão. Então, tudo que você faz mostra de quem você é filho. Tudo que você faz demonstra a quem você serve, que Deus você serve, a quem você está agradando ou a quem você está desagradando, tá? Se precisar, a gente volta e tenta explicar um pouco melhor sobre isso. E o memorial na testa, Elisângela, que tá igual lá em Apocalipse, a respeito da mão e da testa também, que você falou da marca da besta. Porque, na verdade, essa marca ou esse sinal na mão e na testa tem mais a ver
com justamente aquilo aquilo que move os meus pensamentos, aquilo que move as minhas atitudes, aquilo que move o meu comportamento. Porque quando Deus fala, isso é um memorial em sua testa, qual vocês já viram lá, vocês vão saber responder facilmente, né? Mas qual é a área do nosso cérebro que está aqui na nossa testa, gente, nessa parte aqui da nossa cabeça? Vocês viram lá no grupo? O que está aqui na nossa testa? O tal do chamado lóbulo frontal. Quem já ouviu falar essa palavra? Então, essa região aqui todinha da nossa cabeça, ó, da testa todinha, até esse pedaço aqui de cima do início do nosso cabelo, essa parte do cérebro é chamado na ciência de lóbulo frontal, que é justamente esse pedaço do nosso cérebro que está atrás da nossa testa aqui, ó. Atrás da testa está o lóbulo frontal. E o que o lóbulo frontal, ele é responsável no nosso corpo, gente? Sobre a outra telinha que eu mandei para vocês logo embaixo, sobre as nossas habilidades cognitivas. Parece difícil, não é? Mas não é. Deixa eu abrir aqui a outra tela, só para eu ler junto com vocês. Se alguém está no computador e pode olhar o celular, vocês podem olhar aí junto comigo. Se você pegar as habilidades, né? O que é primeiro o lóbulo frontal? Vou falar aqui para vocês o que está escrito aqui no Google. O frontal está localizado diretamente atrás da testa. Fica responsável pelos movimentos voluntários do corpo, a linguagem e o gerenciamento das habilidades cognitivas. Lisângela, parece difícil, mas não é difícil. Agora eu vou abrir aqui o grupo para mostrar para vocês, quem está com a tela aberta aí, quais são as habilidades, então, cognitivas, que é esse lóbulo frontal, que é o cérebro aqui na parte da frente, que ele é responsável por isso. Qual que é essas habilidades cognitivas que são essa parte da frente da nossa testa aqui do cérebro que é responsável? Olha só que legal, a nossa atenção, a nossa percepção, a nossa memória, o nosso raciocínio lógico, a nossa criatividade, o nosso pensamento abstrato, a nossa linguagem. Olha que impressionante, gente. Tudo isso e um pouco mais, se vocês forem dar uma olhada aí na internet do que é, né, essas habilidades cognitivas. Parece uma palavra difícil, mas é só a palavra que é difícil. Tudo que diz respeito à fala, ao nosso raciocínio lógico para fazer conta de matemática, para fazer o raciocínio lógico em geral, para as percepções que a gente tem da natureza, para ver tantas coisas, tudo isso no ser humano, o que é o nosso cérebro, a parte que é responsável por isso, é justamente o lóbulo frontal. Será que isso tem alguma coisa a ver justamente com o que Deus está instituindo para Israel nesse momento, de que contar essas histórias, relembrar o tempo todo, falar da história de Deus, falar sobre Deus uns para os outros, né? Meditar na palavra, nos princípios de Deus, tudo tem a ver com o lóbulo frontal, porque tudo que eu armazeno nessa região aqui é o que vai fazer com que eu tenha os meus comportamentos. Então, se uma pessoa ela tem um comportamento agressivo, de onde saiu esse comportamento agressivo dessa pessoa, gente? Do lóbulo frontal. Se essa pessoa é uma pessoa totalmente amorosa nas suas atitudes com o próximo, de onde saiu essas atitudes, esses comportamentos? Do lóbulo frontal. E tantos outros comportamentos que a gente pode citar aqui. Então, o que eu quero frisar aqui para vocês? Deus, com a sua infinita sabedoria,
pede para o seu povo justamente a ter um sinal na mão. Então, qual era esse sinal? Todas as minhas atitudes demonstram de quem eu sou filho, de quem eu pertenço. Por quê? Porque as minhas atitudes têm a ver com aquilo que eu penso, com aquilo que eu conheço, com aquilo que rege os meus pensamentos. Então, mãos fala de atitude, testa, lóbulo frontal fala de comportamento. Então, quando uma pessoa tem um comportamento, uma atitude contrária à vontade de Deus, ela está realmente tendo um relacionamento com Deus, ela realmente está lendo a palavra de Deus, ela realmente está meditando na palavra de Deus, ela realmente é filho de Deus? O que vocês acham? Né? Por quê? Porque é exatamente as duas coisas principais para que eu tenha atitudes e o pensamento, os meus comportamentos. Então, quando o texto de Apocalipse vai nos lembrar a respeito dessa marca na mão ou na testa, está falando justamente a mesma coisa. Aqueles que forem filhos de Deus vão demonstrar isso através de um sinal. Gente, presta atenção nisso. E assim, gravem isso, anotem isso, grifa isso na Bíblia. Olha só o que Deus está falando em Êxodo. E isso vai ser replicado justamente na volta de Jesus. Aquilo que você tem como atitude e comportamento vai demonstrar a quem você segue. Então, se você segue a Deus, se você é filho de Deus, as suas atitudes e os seus comportamentos vão estar de acordo com a Torá para Israel, ok? A Bíblia, a palavra de Deus, os princípios de Deus. Mas se você é filho do diabo, as suas atitudes e os seus comportamentos também vão ser demonstrados através do mesmo sinal, na testa ou na mão. Percebem que o lugar é o mesmo? Percebem que o texto fala da mesma coisa? Que os filhos da besta, os filhos do diabo, a marca da besta vai estar no mesmo lugar que a marca, o sinal que Deus deixou para Israel e para o seu povo, para nós também. Porque o princípio é o mesmo. Então, tudo aquilo que rege a minha mão, as minhas atitudes, e tudo aquilo que rege os meus pensamentos, se eu não estiver justamente meditando, lendo a palavra, estudando o texto bíblico, vivendo a vontade de Deus para mim através da palavra, conhecendo Deus verdadeiro, automaticamente as minhas atitudes, a minha mão e o meu comportamento vão demonstrar a quem eu tenho servido. Entendem? Vocês conseguiram entender o que eu quis dizer aqui ou ficou muito complicado? Deu? Podemos seguir? Depois vocês olhem lá as figuras e aí vocês vão ver um pouquinho melhor. Quem tiver curiosidade, quiser na internet dar uma fuçada a respeito dessa questão do funcionamento do cérebro, quais são essas funções cognitivas. Deus está falando sobre a festa da Páscoa, o entendimento da libertação, da saída do Egito, desse cordeiro sendo morto. Olha, tudo aponta para Jesus, para o mesmo entendimento que nós temos que ter como igreja. A morte do cordeiro, nós estudamos Êxodo 12, versículo a versículo, e ela justamente nos mostrava Jesus sendo crucificado, e é a partir dessa libertação, né, do entendimento do cordeiro morto, que eu passo a ter vida. E a partir desse momento eu preciso começar a contar para os meus filhos, eu preciso contar para as pessoas que estão perto de mim sobre essa libertação, de como Deus fez eu ser liberto através de Jesus, e isso vai fazer com que se torne um sinal. Como é que eu reconheço
um filho de Israel? Como é que eu reconheço um filho de Deus hoje, a igreja, né? Como é que eu reconheço um filho do diabo? Como é que eu vou reconhecer a besta no final dos tempos e cada um dos seus seguidores? Como é que eu vou reconhecer o anticristo no final dos tempos? Através do mesmo sinal, na mão ou na testa. Então, todas essas bobagens que a gente ouve aí na internet, que o povo cria, que o sinal da besta é um chip que está sendo implantado no corpo da pessoa, que o sinal da besta é o cartão de crédito, que é o www do Google, que é, sei lá, que mais o que, o nome do presidente da República dos Estados Unidos, que é o nome do Papa. Gente, para com essa bobagem. Tudo coisa para distrair o cristão, tudo coisa para misturar a nossa mente, justamente para a gente não ir para a palavra. Fica esse monte de gente conspirando, querendo achar quem é o 666, o que é o 666. E há muitos séculos se cita várias coisas, ao longo da história foi feito isso, e até hoje várias coisas passaram e continua se procurando o número da besta, ok? Vamos fechar e a gente já continua o assunto, tá bom? Voltem rapidinho aí pra gente já continuar. Isso aí. Renatinha chegou aí, Cleo? Ah. Isso mesmo, isso mesmo. Isso mesmo. Vamos lá, gente? Acho que só tá faltando a Paula, né? Voltar. Vamos lá, versículo 10. Então, vocês entenderam até aqui? Eu não quero que vocês passem por cima disso sem entender o que é esse sinal, sem marcar isso na Bíblia de vocês e sem compreender que Deus não está falando de uma marca visível, literalmente, de uma marca na pele, de um chip, de nada disso. Deus está falando que a palavra de Deus precisa ser inculcada em nós dia após dia, porque através do que eu penso, eu tenho meu comportamento e as minhas atitudes. Quando a palavra ela é realmente o norte para minha vida, automaticamente eu me torno uma pessoa com atitudes diferentes e com comportamentos diferentes. É isso que muito cristão não entende. Por que a minha vida não muda? Por que ano após ano eu vou para a igreja e o meu comportamento, as minhas atitudes não mudam? Porque você não tem meditado, estudado, lido a palavra, encucado a palavra de Deus nos teus pensamentos, para que ela vá moldando o teu comportamento e as tuas atitudes. Então, o que nos transforma é conhecer a Deus, é conhecer a sua palavra, é conhecer os seus feitos, é ver o que Deus fez ao longo da história da humanidade, e isso vai nos acrescentando na nossa fé, no nosso conhecimento de Deus, e isso vai fazendo com que o nosso comportamento e as nossas atitudes então sejam mudadas, transformadas segundo a imagem e semelhança de Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais parecido eu fico com o meu pai, com o meu irmão mais velho, Jesus. Então, quais são os comportamentos, quais são as atitudes que eu e você queremos ter?
Então, isso demonstra em quem eu tenho, em que eu tenho dedicado o meu tempo para aprender de quem, né? De que atitude. Eu passo mais tempo vendo vídeos que mostram tantas outras coisas que não me ensinam a respeito de Deus, ou realmente eu passo mais tempo lendo a palavra, porque é ela que vai nortear a minha vida, né? Então, isso faz toda a diferença para o cristão, e para Israel não era diferente. Quanto mais Israel falava sobre as coisas de Deus, um para os outros, mais eles iam sendo moldados dentro da atitude e do comportamento que Deus queria deles. Por isso que eles deviam meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Percebem o texto de Josué? Medita, não é só Josué que fala isso, mas em Josué também fala, né? Medita na minha lei de dia e de noite. Nós vamos chegar lá e a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Mas aqui Moisés já está falando, porque ele continua o versículo assim, ó. Eu vou voltar ao versículo 9. Isto lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios. Entenderam? Como é que eu faço a lei do Senhor estar nos meus lábios? Eu falar de Deus, eu falar da lei de Deus, a palavra de Deus está nos meus lábios, na minha boca. Lembra que o lóbulo frontal é responsável pela nossa, por a gente aprender a falar? É aqui que sai a linguagem, o entendimento das palavras, o aprendizado. É o lóbulo frontal que me dá essa capacidade de aprender a falar. Então, aquilo que eu ouço, aquilo que vai ser armazenado no lóbulo frontal é o que vai sair da minha boca. Então, tudo aquilo que eu absorvo é o que vai sair na minha linguagem, é o que vai sair no meu comportamento, é o que vai sair nas minhas atitudes. Percebem que outro órgão muito importante também tem a ver com isso? Os nossos ouvidos, porque é com ele que nós ouvimos, né, a palavra, os ensinos, a leitura da palavra, né, o próprio ensino de alguém para nós tem a ver com os nossos ouvidos. Então, aquilo que eu ouço faz toda a diferença para o armazenamento do meu lóbulo frontal, e tudo aquilo que eu vejo, os meus olhos também são um grande canal para a absorção do meu lóbulo frontal. Então, tudo aquilo que eu vejo, que eu olho, que eu observo, que eu fico atento, vai diretamente sendo armazenado na minha memória, no meu lugar de aprendizado, ok? Tudo vai aqui para o lóbulo frontal, toda a minha memória, tudo que é armazenado de memória está aqui, nessa parte da frente. Então, o quanto isso é importante. E aí, Moisés vai falar, né? Para que a lei do Senhor esteja em seus lábios. Essa lei, a palavra lei aí do Senhor, é justamente a palavra no original hebraico, Torá, gente. Que, lembra que eu falei para vocês que vai ter diferença de algumas palavras aqui que estão como lei, como preceitos, como ordenanças. Eu vou fazer um quadro bem legal para vocês em PDF, vou mandar sobre isso, para a gente ir analisando os textos aqui e vocês terem esse original aí com vocês, tá? De preferência a gente fazer colorido, para poder ficar bem fácil da nossa compreensão. Mas nesse caso aqui, a palavra lei do Senhor, a palavra lei, né? É a palavra Torá mesmo, né? No hebraico. Que significa o quê? O que é Torá, gente? O que é a palavra Torá em hebraico? Que eles falam da lei do Senhor. Deixa eu pegar aqui só pra gente já ir identificando. Deixei anotado aqui no fundo da minha Bíblia. Peraí, ó. A Torá é justamente a orientação, as instruções, o conjunto de ensinos proféticos, a instrução na era messiânica. É tudo isso. Então, para Israel, naquele momento, o que é a Torá? É a orientação de Deus. Deus está orientando o seu povo. Deus está instruindo, dando instrução, né? Então, é diferente de mandamento. Quando a gente pensa em lei, dentro do Velho Testamento, geralmente a gente atribui a mandamentos. E são diferentes
essas palavras tanto no hebraico quanto o sentido delas no texto. Então aqui Moisés está falando que a Torá, a lei do Senhor, ela serve justamente para instruir, para orientar quem? Quando a gente está falando na nossa casa, para nossa família, a gente está orientando os nossos filhos, a gente está instruindo os nossos filhos sobre a vontade de Deus, sobre os feitos de Deus, sobre aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus vai fazer ainda. Então a gente precisa estar sempre falando sobre a lei do Senhor. Qual lei? A orientação, a instrução, a famosa palavra Torá em hebraico, ok? Então tem diferença essas palavras aí. Se você quiser grifar e colocar que essa palavra lei desse texto do versículo 9 é Torá no hebraico, ok? Então, para que a instrução, para que a orientação do Senhor esteja nos seus lábios. Gente, sabe quando a palavra diz assim? Quando alguém te perguntar sobre a tua fé, quando você for consultado por alguém a respeito de um conselho, de uma orientação, o que é que tem saído da nossa boca? Qual tem sido a nossa orientação para o nosso próximo? Qual tem sido a nossa instrução para os nossos filhos? Qual tem sido a nossa orientação como mães, como mulheres, como mães, como discípulas de Jesus, como irmãs em Cristo ou irmãos em Cristo, para os nossos irmãos da comunidade? Como que a gente tem orientado as pessoas? Com a nossa própria, com os nossos próprios pensamentos? Com o conselho que o coaching deu lá na internet? Com a orientação que o fulano de tal falou lá? Ou com a lei do Senhor? Com a orientação de Deus? Porque a gente acha que isso tem a ver com religiosidade, e não tem. Quando nós achamos dentro da palavra de Deus uma instrução, uma orientação para a nossa vida, para os nossos filhos, baseados na palavra, nós estamos justamente acertando no alvo. Por quê? Porque a lei do Senhor é perfeita. E essa lei aí desse versículo também é Torá, que é a instrução, a orientação do Senhor é perfeita. Ela nunca vai nos deixar errar quando nós buscarmos essa instrução no Senhor. É isso que Moisés está ensinando para os filhos de Israel assim que eles saem do Egito. Assim que eles começam a ter contato com o Senhor, com a palavra do Senhor, é isso que Moisés está falando para eles. Para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. É lembrar quem é o seu Senhor a partir de agora. Israel sabia que antes dessa libertação eles eram escravos de Faraó, mas agora eles são escravos do Senhor, eles são filhos, eles são servos desse Deus Todo-Poderoso que vai fazer eles agora como filhos, como seus descendentes, como seus herdeiros, herdar algo poderoso, maravilhoso, uma herança que eles nem imaginavam que poderiam realmente alcançar. Alguém consegue pensar na eternidade de como vai ser maravilhoso isso? Uma herança que já está preparada para nós e que nós não temos mérito nisso, de que é nos dado realmente debaixo da graça, da misericórdia do Senhor, porque o que nós merecíamos era inferno, ok? Por causa da do nosso pecado, né? Do quão nós temos a natureza de pecado. E ainda assim a gente continua, né? Deus está dizendo para a gente fazer A e a gente quer fazer B. Deus fala pra gente fazer B e a gente quer fazer E, né? Então a gente está sempre querendo andar na contramão da instrução de Deus. Percebe os filhos pequenos, quando a gente corrige, quando a gente dá uma instrução, eles geralmente não querem ir na nossa contramão, eles geralmente não querem ir contrários a tudo aquilo que a gente está falando, eles não geralmente falam assim, a senhora não sabe de nada, eu que sei da minha vida. Não é assim que eles falam para nós? Será que a gente também não faz isso com Deus? Né? Quando a gente não quer ir para a lei do Senhor, quando a gente não quer ir para essa orientação do Senhor, ouvir o que Ele realmente tem para nos orientar,
Maravilhoso, gente. Eu amo o Velho Testamento por causa disso, porque traz tanta clareza para nós a respeito da vontade de Deus, para nós hoje como igreja, porque é a mesma vontade que ele tem para Israel, os mesmos preceitos, as mesmas leis, as mesmas ordenanças, as mesmas instruções que Deus deu para Israel, ela continua servindo perfeitamente para nós, porque a lei do Senhor é perfeita, ok? Versículo 10. Cumpra esta determinação na época certa, de ano em ano. Então, Moisés está falando sobre a Páscoa, sobre a instituição da Páscoa, sobre celebrar essa festa ano após ano, do jeitinho que ele está ensinando eles a fazerem. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra, né? Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Tá vendo aqui qual era o preço a ser pago pelo jumentinho, para ele não ser morto? Era entregue um cordeiro no lugar do jumentinho, ok? Mas, se não quiserem resgatá-lo, se você não quiser matar um cordeiro no lugar de um jumento, se o cordeiro for mais importante para você, no seu rebanho, então você pode simplesmente matar aquele jumentinho, ok? Era o que Deus estava dizendo. Esse animal, ele poderia ser quebrado o pescoço dele, né, morto, porque a hora que você quebra o pescoço, o animal morre. Então ele poderia ser morto e estava tudo certo da mesma forma. Ou você resgata matando um cordeiro como sacrifício, ou você mata o próprio jumentinho. Resgatem também todo primogênito entre os seus filhos. Então, as crianças que eram nascidas, o primeiro filho do ventre de uma mulher, também deveria ser resgatado, ok? Há um preço também a ser pago para que aquela criança não fosse morta. É óbvio que Deus não ia querer que nenhuma criança fosse morta dos primogênitos de Israel. Ele vai dar o sacrifício que deveria ser feito pelo resgate dessas crianças. Nós vamos ler depois lá nos sacrifícios. Versículo 14. No futuro, quando seus filhos perguntarem: que significa isto? Os primogênitos, tá vendo? Ó, na sua tá do mesmo jeito? Dá. Agora ele fala dos primogênitos. Como tá a versão de vocês aí? É exatamente o versículo 14. No futuro, seus filhos lhe perguntarão o que significa tudo isso e vocês responderão. Ah, tá. Com a Então força, aí não fala. né? Tá. Mas só cita seus filhos. Não Tá, fala exatamente tá. como é. Mas aí eles vão perguntar, né? No futuro, quando os seus filhos perguntarem o que significa isto? Isto o quê? Esse sacrifício, esse resgate pelos primogênitos, tudo isso que vocês estão fazendo, pai, mãe, o que significa isto? Aí ele diz assim, ó, Moisés falando: diga-lhes, com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os dos homens como os de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Isto será como sinal em sua mão e símbolo em sua testa, de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Então, de novo, ó, saber isso, de que esses sacrifícios que nós fazemos em resgate pelos primogênitos, de que toda primícia é do Senhor. Por que a gente faz isso? Olha o entendimento aí, gente. Nós precisamos ter entendimento em tudo que fazemos. Se a gente perguntasse para a igreja em geral assim: gente, por que vocês levantam a mão na hora da adoração? Por que vocês ficam de joelhos na hora da adoração? Por que a gente ora de olho fechado? Por que a gente tem que tomar ceia todo mês? Por que a ceia é pão e é vinho? Será que nós saberíamos explicar o porquê dessas práticas? Entende o que eu estou querendo dizer? Quando nós não temos entendimento pela palavra de Deus, daquilo que estamos fazendo para Deus,
nós temos a tendência de nos tornarmos mecânicos, de nos tornarmos automatizados, e aí as nossas atitudes geralmente não condizem com as nossas palavras. Olha que perigoso isso, gente. O que significa isso, Elisângela? Quando eu não tenho entendimento a respeito do que eu realmente estou fazendo para Deus e por que eu estou fazendo para Deus, e eu só me torno uma máquina que repete atitudes de outras pessoas sem o entendimento correto daquilo, eu posso estar levantando as minhas mãos na hora da adoração, me prostrando de joelho durante a oração ou a adoração, mas as minhas atitudes e comportamentos, pela falta do entendimento, não condizem com as minhas atitudes diante do Senhor. Entenderam o que eu quis dizer aqui? Entenderam? Isso é muito sério. Por isso, a preocupação do Senhor, falando isso, pedindo para Moisés ensinar isso ao povo, e de que isso se torne uma lei para Israel, de traduzir isso para as próximas gerações, de falar isso para as próximas gerações, para que eles não fizessem no automático, para que eles não fizessem sem entendimento. E todas as vezes que a gente vai ver pessoas fazendo para Deus coisas no automático dentro da Bíblia, isso vai se tornar ou idolatria, ou é feito de forma errada, ou é feito de qualquer jeito. Por quê? Porque não se tem um sinal na mão e na testa. Você não está fazendo isso por causa do entendimento que você tem, que automaticamente mostra o teu comportamento. Isso é muito sério, isso é muito poderoso, isso é muito tremendo. Você vê que Deus está ensinando isso já no início para Israel. Amém? Vamos continuar? Então, vamos ver o restante do texto agora que a gente não leu no início. Do versículo 17 até o versículo 22 do capítulo 13. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Então, a gente tem o restante aqui do texto, né, do capítulo 13, Moisés falando a respeito dessa questão dessa saída, né? Quando o faraó deixou sair o povo, Deus os guiou por uma rota de caminho. E aí entra justamente, se vocês estiverem com o mapinha aí, pega ele para vocês localizarem junto comigo o texto aqui, ó. Esse mapa é o que a gente mais vai usar durante a leitura agora desse caminhar do povo de Israel. Se vocês olharem aí de onde eles saíram, que era o primeiro ponto aí, o ponto 1, que é Ramsés, né? Era a terra onde eles estavam ali em Gósen. O ponto 1 é justamente de onde eles saem. Quando eles saem, eles vão primeiro para Sucote. E aí de Sucote, eles poderiam, para encurtar o caminho, é isso que Deus está falando aqui, ó. Quando o faraó deixou sair o povo de Deus, não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, porque se eles fossem por ali, os filisteus eram tidos como homens muito guerreiros, que não iam permitir Israel passar sem uma guerra ali pelo território deles. Aonde estão os filisteus, gente? Se vocês olharem o mapa aí, ó, eles estão bem aqui, ó. Quando começa Israel, bem no ponto aqui em cima, tá escrito os filisteus bem perto do mar.
que é a faixa de Gaza, que a gente está vendo a guerra agora. Se vocês olharem, a faixa de Gaza de hoje é a terra dos filisteus. Então, se eles saíssem do ponto 1 ou do ponto 2 aqui e já atravessassem todo o deserto de Sur, quem tá com o mapinha tá vendo isso, depois vocês olham lá. Se eles atravessassem o deserto de Sur, que tá bem na frente deles, em direção à terra dos filisteus, para já chegar em Canaã, a viagem deles seria rapidinho, seriam dias e eles já estariam dentro de Canaã, só que eles passariam justamente dentro da terra dos filisteus. Eles teriam que atravessar a primeira terra de inimigos ou de moradores ali próximos a Canaã, que eles teriam que enfrentar para assumir a terra de Canaã, já seriam os filisteus. E Deus sabia que se eles fossem por ali, os filisteus seriam os primeiros a levantar guerra contra Israel e eles se arrependeriam e voltariam para trás. Eles ficariam no Egito. Eles não iriam suportar a guerra que os filisteus levantariam contra eles. Quem levantou? Fala aí. Se eles fossem até por esse caminho, seria menos do que os 40 dias de que Deus já tinha estipulado para eles passarem por esse caminho até chegar em Canaã? Seria menos que isso? Na verdade, os estudiosos nem falam de 40 dias, porque na verdade não seriam 40 dias, seriam menos dias, né? Tanto indo mesmo pelo caminho que eles foram, tá? Então, não tem-se a quantidade de dias exato, é uma suposição pela quilometragem que eles iam atravessar, mas não seriam nem 40 e muito menos 40 anos, lógico, a gente sabe disso, né? Mas seria bem menos do que o percurso que eles estavam fazendo, que Deus estava levando eles para chegar até a terra de Canaã. Isso é fato, porque se nós olharmos só pelo mapa, se vocês colocarem aí uma reguinha de centímetros e ver quantos centímetros tem entre Ramsés e Canaã, a gente vai ter uma medida aí de 10, 15 centímetros na régua. E se vocês medirem de Ramsés, descendo até o Sinai, depois subindo, dando a volta e retornando e subindo, a gente tem aí uma régua de 30 centímetros passando longe, entende? Então o percurso que eles tiveram que passar para chegar em Canaã foi muito maior, porque nós vamos ver o propósito, Deus tinha propósito nisso também. Mas o primeiro propósito que Deus já mostra aqui para Moisés é por causa da guerra muito forte que eles teriam contra os filisteus. Eles estariam muito perto do Egito e por causa disso eles retornariam. Eles não iriam avançar, eles com certeza recuariam. A dificuldade seria tão grande já de impacto que eles não continuariam, eles não teriam coragem de enfrentar o exército filisteu para já entrar em Canaã tão rapidamente. Então percebem que Deus, ele é tão infinito em sabedoria que ele sabe que eu e você e Israel, se nós talvez, é que tem um propósito específico, eu não vou falar aqui agora porque a gente vai ler, mas Deus sabia que precisava de um trajeto maior para que tudo que precisava ser exposto, tudo que precisava vir para fora de Israel, em todos os aspectos da vida deles, precisava desse caminho mais longo. Isso é proposital, isso tem propósito de Deus nesse caminho. Mas a gente sabe que não eram 40 anos, ok? Então era muito menos tempo que isso, eles já estariam em Canaã, celebrando a Páscoa no ano seguinte, já dentro da terra. Eles já estariam tomando posse disso muito antes do que eles imaginavam, porque Deus tinha esse caminho mais longo, mas eles chegariam facilmente lá, porque Deus era com eles, ok? Então o texto já fala isso para nós aqui. Versículo 18. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Então eles já sabiam que eles iam enfrentar adversários, mas eles não sabiam qual era o nível, né? Isso eles não sabiam. 19. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês.
levem então os meus ossos daqui. Gente, isso tem muito a ver com uma tradição ou com uma esperança viva da ressurreição, ok? Israel tem tanto conhecimento, tanta expectativa a respeito da ressurreição dos mortos, porque Deus já havia instituído isso para Abraão lá atrás, e provavelmente antes disso Deus já tinha ensinado isso ao seu povo. Lembra que eu falei para vocês? Tudo não está escrito aqui para nós, do que eles ouviram ou do que eles viram antes de Moisés, inclusive. Então, a expectativa desses homens de terem a ressurreição dos corpos, de estarem com o Senhor eternamente, já vem desde o princípio. Então, José sabia que ele não podia ficar com os ossos dele no Egito. Egito representa o que, gente? Egito representa o mundo. Egito representa o lugar de maldição. Egito representa o lugar de escravidão. Egito representa o lugar que não é a minha terra prometida. Então, ele queria, José, desde que ele estava lá no Egito, ele pede para eles fazerem esse juramento de que quando Deus viesse no auxílio deles, que eles levassem os seus ossos dali e enterrassem em Canaã, enterrassem na terra prometida, porque a ressurreição vai acontecer lá. Jesus vai voltar em Israel, no Monte Sinai, no Monte Sião, né? Então a gente sabe que tudo converge, tudo volta para lá, tá? Terminando aqui então, para a gente terminar o texto, que a aula acabou. Vamos lá. Então, José pede para os seus ossos voltarem para Israel por conta de uma promessa de ressurreição. Ele queria estar no lugar da promessa. 20. Os israelitas partiram então de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia e nem a coluna de fogo de noite. Voltando para Gênesis, rapidinho aqui, o que simboliza, gente, o dia e o que simboliza a noite? Se a gente voltar lá, a gente vai ver que o símbolo que Deus deu para o dia era da luz e da noite das trevas, tá? Então, baseado nisso, o que Deus está fazendo com Israel, colocando uma coluna de fogo e uma nuvem de dia para que eles pudessem caminhar mesmo no sol, nem o dia iria afetá-los e nem a noite iria afetá-los. Fala de um cuidado de Deus conosco, tanto na luz, quando nós caminhamos na luz, quando nós caminhamos nas trevas. Então, ter essa nuvem ou ter essa coluna de fogo diz respeito ao cuidado de Deus conosco durante toda a nossa jornada nessa terra. Mesmo quando a gente estiver diante de trevas, né, debaixo de uma escuridão espiritual, quando Satanás tentar através das trevas contra a nossa vida, a coluna de fogo estará conosco, o Senhor estará conosco. E quando nós estivermos na luz, caminhando normalmente debaixo da bênção de Deus, o Senhor também vai estar conosco. Israel podia caminhar tanto de dia quanto de noite, tanto na luz quanto nas trevas. Deus estaria com eles em todo o tempo durante a jornada. Não havia o que temer. Deus estava com eles. Essa é a promessa. Eu vou levá-los para uma terra que mana leite e mel. Como seria bom se a gente confiasse piamente nessa promessa. Porque nós, como cristãos, né, como igreja, a gente ainda teme muito esse processo, né? Quando nós somos salvos, a gente tem a tendência de duvidar do cuidado de Deus para conosco durante a jornada de caminhada no deserto. Lembra o que representa o deserto? Esse período que nós estamos entre a saída do Egito, a nossa libertação, e a terra prometida, a nova Jerusalém celestial. Então esse é o deserto, nós também estamos caminhando no deserto. E se nós entendermos que existe a presença de Deus conosco todo o tempo, de dia e de noite, na luz e nas trevas, nós vamos caminhar confiantemente, né, confiadamente, até chegarmos
à terra prometida, até Jesus voltar e nós estarmos com ele. Precisa haver uma confiança em nós. E é isso que nós vamos começar a ver a partir do capítulo 14, se realmente Israel entendeu, se realmente nós temos entendido o que é caminhar com o cuidado de Deus todos os dias da nossa vida. Amém, queridos? Bora orar? Quem quer orar aí por nós? Alguém se prontifica a orar? Quer alguém aí, gente? Abrir aí o áudio e orar por nós para finalizar a aula?